O paradoxo curioso é que quando eu me aceito como eu sou, então eu mudo. Rogers acreditava que quando a gente lidava com uma pessoa, com o outro, a gente precisava criar um ambiente tranquilo, um ambiente acolhedor, um ambiente no qual a pessoa se sentisse bem consigo mesma e também com o outro que estava ali atendendo. Não chamávamos eles de pacientes, mas sim de clientes. Então, quando falamos de aconselhamento psicológico baseado na abordagem centrada na pessoa de Rogers, a gente pode citar sobre os 3 principais fundamentos. Falava sobre empatia, sobre a congruência, sobre a aceitação incondicional positiva. E são 3 fatores fundamentais no qual a abordagem dele se baseava. Podemos citar a empatia. Ela é a capacidade do terapeuta de lidar com o outro, é de lidar com o paciente que ali está, com o cliente, como ele chamava, de um modo empático, um modo no qual o outro não se sinta atacado, ele se sinta confortável em falar, em dizer como ele se sente, sem com que seja algo obrigatório. Então falamos muito sobre isso quando falamos sobre a abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers. Podemos citar também a congruência, que é no qual a gente precisa ter uma autenticidade que também ela é chamada. Ser congruente, quando a gente fala, é ser verdadeiro, é ser transparente. É o que a gente está passando para si mesmo e para o outro. Quando somos transparentes, tanto eu quanto o meu cliente, conseguimos ter um resultado muito melhor, assim como para ele como para mim. Abordagem com incondicional positivo, que é no qual o paciente ele trata a gente, como ele mesmo se sente e não somente como ele quer ser sentido. Então, assim, hoje se eu tenho um paciente e aí ele me fala como ele é, então ele se sente confortável para ele estar ali comigo, para ele falar o que ele quer como condições, não para ser algo limitado, mas ser algo que ele se sinta confortável. Então, quando falamos de aceitação incondicional positiva, falamos de olhar para o outro de uma forma no qual a gente sinta a dor dele de uma forma boa, mas não uma forma que seja afetiva e nem amorosa, para que não haja incongruência, quando a gente fala exatamente, da relação do terapeuta e do paciente que está ali fazendo esse acompanhamento. Falamos de relação terapeuta e cliente, falamos sobre algo que é próprio de instrumento de mudança. Então, o Rogers ele tratava isso como o terapeuta não como especialista, mas como outro alguém. Então, a gente fala da pessoa como um ser só. Então, como eu gostaria de ser tratado ali? Como eu gostaria que isso acontecesse? Mas não levando a modo que passe dos limites, porque entramos em questão de ética e outras situações. Mas quando falamos de relação terapeuta e cliente, falamos sobre realmente ouvir sem julgar. A terapia ela fala sobre isso, é sobre ouvir sem julgar, é sobre não pressupor o que o cliente quer, mas sim o que ele traz pra gente. E lidar com o modo em que ele está trazendo isso e não ultrapassar o limite que ele mesmo impôs. É importante lembrar que a abordagem centrada na pessoa, ela trata a relação humana. Então é o contato, é aquele primeiro contato, é a visão que o outro tem da gente, como a gente se porta com o nosso cliente. Então é o centro do processo terapêutico, quando o Rogers fala, é realmente isso, é essa relação humana, é esse contato, é essa visão que a gente pode ter do outro e não apenas saber algo que ele sente, mas entender e compreender o modo que ele está sentindo aquilo e o que pode ser feito e como pode lidar as coisas. Ultimamente tenho me sentindo inútil, parece que nunca faço nada direito. Mas você se sente dessa forma? Como que você lida com isso? Como que você tem lidado? E, assim, de que modo você se sente? Sim, parece que por mais que eu tente, nunca é o bastante. Entendi. Legal você ter compartilhado isso comigo. E a gente vai trabalhar dessa forma e uma forma na qual você consiga se sentir confortável para a gente falar mais sobre esses assuntos que te incomodam. Aqui dentro dessa sessão na qual a gente fala, a gente precisa criar um laço bom,
Um laço que você se sinta confortável para você falar até as coisas que você acha que nem falaria. Então, obrigada por compartilhar comigo e que nas próximas a gente possa falar mais sobre.